E aí, pessoal, então bora para mais um vídeo? Então, pessoal, hoje eu tô trazendo aqui para vocês um pouquinho sobre essa grande aula que eu queria trazer aqui para vocês de um filme muito interessante, muito incrível que eu assisti. Eu queria trazer aqui para ficar registrado, né, todas as minhas ideias, tudo que eu analisei sobre esse filme e sobre essa série, esse documentário mesmo. Para quem não conhece, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o método Stutz. Ele é um documentário que tá presente na Netflix, para quem quiser assistir, vale muito a pena, porque ele é um documentário, assim, de por volta de 2 horas, mais ou menos, mas que é um documentário que trata muito relacionado a psicologia. Há um psiquiatra, que é o Dr. Stutz, que trata o Jonah Hill, aquele famoso ator comediante, entre um dos maiores aí, que está presente aí na nossa atualmente, né, na filmografia aí. Ele, o último filme que ele fez foi aquele Não Olhe Pra Cima, junto com o Leonardo DiCaprio, e ele é incrível no filme, realmente, ele tá no auge, o cara, e ele falou abertamente sobre como foi todo o processo dele de depressão, como que ele se melhorou, o que o método Stutz mudou na vida dele. Eu queria trazer esse vídeo aqui para deixar registrado, para toda vez que eu precisar e eu quiser ler sobre, eu quiser tratar sobre esse grande método incrível, eu venho aqui no meu canal e ele tá presente lá para mim mesmo, mas para vocês, para quem quiser, para quem se interessar pelo assunto, para quem tiver precisando, né, de um guia, de uma forma para enfrentar a depressão, para pensar de forma diferente, para que você consiga sair desse limbo, né, desse ciclo vicioso de estar sempre triste, sempre pensando e sempre se martirizando por vários motivos aí. Esse aqui é o primeiro dessa série que eu gosto de trazer aqui pro canal, né? Eu gosto de fazer tudo em forma de série, tanto que eu assisti um filme antigo e já pensei numa série, tipo, filmes nostálgicos, vou trazer indicações aqui para vocês. E aqui eu tô começando uma série sobre aulas, né? Aulas que eu vou trazer aqui no meu canal, tanto aulas relacionadas à medicina, que tá muito relacionada ao meu dia a dia, que pode ajudar alguns alunos aí, quanto aulas de autoajuda, ou de psicologia e de coisas que eu, por meio da minha profissão, consigo entender um pouquinho, mas também por meio dos estudos por fora, de análises e de coisas assim que eu gosto muito de correr atrás, porque são coisas assim que às vezes a gente escutando de alguém, a gente acaba não levando a sério, não seguindo aquilo. Mas você vendo por meio de um vídeo mais descontraído, como uma forma de uma aula mesmo, você acaba pegando alguma coisa para você. Eu peguei esse documentário, destrinchei ele, né? Foi 2 horas de vídeo aí que eu fui anotando num caderninho e depois fiz essa videoaula aqui para trazer para vocês, para mostrar para vocês um pouquinho sobre o que eu entendi e o que eu queria trazer para todos os meus inscritos aí, para todas as pessoas que me seguem e que gostam um pouquinho aqui do meu canal. Porque o canal, basicamente, pessoal, foi uma forma de hobby, uma coisa que eu me sinto muito bem fazendo, não é uma forma de trabalho. Meu trabalho mesmo é ser médico, ginecologista, obstetra, que eu sou apaixonado pelo que eu faço, gosto muito, mas eu queria uma válvula de escape, eu queria uma forma de me expressar. E eu achei o canal do YouTube uma coisa incrível, porque eu consigo falar sobre as coisas que eu gosto, sobre assuntos mais importantes, como eu já falei aqui no canal, sobre aborto, sobre a depressão mesmo, sobre algumas coisas mais interessantes que é para um nicho um pouco mais específico, quanto eu consigo fazer meus vídeos de filmes, séries, livros, jogos, de coisas que eu gosto, de indicações, quanto eu consigo fazer minhas gameplays, tudo que eu gosto eu jogo no meu canal aqui, por isso que ele chama Fã Número 1, porque são as coisas que eu realmente gosto e que eu trago aqui para vocês como essa válvula de escape muito interessante para quem gosta muito, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar, gosta muito de se expor, gosta muito de se relacionar com outras pessoas, assim, de verdade mesmo. Na minha profissão eu já uso muito disso, mas o canal eu achei uma coisa assim que eu posso alcançar pessoas que têm o mesmo interesse que o meu. Tem vários vídeos aqui no canal que eu vejo um comentário de alguma pessoa, alguém que assistiu, e que comenta, cara, gostei muito disso, me interessei por isso, comecei a assistir tal coisa, então são coisas que me deixam muito feliz e cumpre o objetivo, independente da quantidade de inscritos, visualizações e tal, e que eu trago aqui para vocês. Esse vídeo aqui também, eu vou fazer ele como uma forma de agradecimento, como uma forma de porque ele deu muito trabalho, né? Fazer uma aula, assistir um documentário. Então eu quero fazer ele aqui como um vídeo de comemoração, um vídeo de
em que a gente vai comemorar uma marca do canal, que não diz muita coisa, não diz nada, né? Mas para mim faz muita diferença, que foi a gente ter conseguido alcançar os primeiros 1.000 inscritos e chegar a 100 mil visualizações. 100 mil visualizações é uma coisa surreal. Fiquei muito feliz com essa marca, assim. 1.000 inscritos é uma marca que muitas vezes muitas pessoas podem pensar assim, não, tá começando ainda, cara, mas sair do zero, chegar até o 1.000 é muito difícil, porque são vídeos que você lança do seu canal e você tem que esperar que as pessoas acessem e se interessem por aquilo, então é muito difícil mesmo. Agora, 100 mil visualizações foi uma coisa assim que me deixou muito feliz, porque é muita gente vendo, então são vídeos que trazem alguma coisa para as pessoas, desde os reacts, dos vlogs, das gameplays, então fiquei muito feliz com essa marca, vi hoje, né, que a gente chegou tanto nos 1.000 inscritos quanto nas 100 mil visualizações, não sei quando esse vídeo vai ir pro ar, mas esse aqui é o vídeo comemorativo dos 1.000 inscritos e das 100 mil visualizações, beleza? E fica aqui, bora que a gente vai para nossa primeira videoaula de uma aula de autoajuda para muitas pessoas, né, relacionada ao método Stutz, que é esse documentário que eu trouxe para vocês. Então bora que bora. Então, quais foram as ferramentas usadas pelo Dr. Stutz no seu método? Qual que é o método dele? O que ele usa das ferramentas? Eu vou explicar uma por uma para que vocês consigam ter uma ideia aí do que a gente vai estudar e do que a gente vai discutir hoje, né? Então a primeira é a força vital, que são os nossos objetivos de vida. Eu vou colocar quais são os meus objetivos de vida para vocês aqui, como eu me analisei. Então eu vou passar tudo para vocês aqui. A parte X, que são as nossas vulnerabilidades. Eu achei bem interessante essa parte X, porque de verdade são as coisas que fazem a gente ficar vulnerável, são as coisas que deixam a gente literalmente aberto às críticas, às coisas que vêm de fora, né? O terceiro, para mim, é o que eu mais uso no meu dia a dia, é o que eu achei mais interessante, que é o cordão de pérolas. Aqui embaixo eu acabei não colocando, né? A descrição, na verdade, era só para eu ter deletado, mas a explicação do cordão de pérolas é o seguinte, ela é basicamente uma forma da gente sempre pensar numa coisa que vem depois. Então, o cordão de pérolas, você sempre tem uma pérola após. Você nunca vai ficar parado. Então, por exemplo, você está numa depressão muito grave. Eu vou explicar tudo isso mais para frente, mas é só para vocês terem uma ideia. Você está numa depressão muito grave, você chega a um momento em que você não quer fazer mais nada da vida, só quer ficar deitado, só quer dormir, desistiu de tudo. A depressão chega a um ponto assim. Então você vai e começa a colocar uma pedrinha atrás da outra. Você vai montando seu cordão de pérolas, ou seja, você levanta da cama, já é uma pérola, você já fez alguma coisa. Você escova seu dente, você toma um banho, você sai da cama. Tudo isso são coisas que você vai colocando e você vai seguindo em frente, entendeu? Isso é bem interessante. O 4 é a sombra, que são aquelas coisas que a gente tem que ficar atento, que estão ao nosso redor e que a gente, às vezes, é uma pessoa que você mesmo rechaçou no início. Então, por exemplo, você não gostava de você antes porque você ou era obeso ou você tinha algum problema de saúde, alguma coisa assim que te fazia rejeitar aquela pessoa. E aquela é sua sombra, ela vai te acompanhar pro resto da vida e você tem que se reaver com ela. A foto instantânea é aquela perfeita ilusão, quando você bate uma foto mesmo e você percebe que aquilo não é real, que é uma ilusão, e eu vou explicar isso mais pra frente também. O labirinto, que é uma forma de você ficar se enganando, então você fica dentro do labirinto e fica aquilo, repensando, então você tem que dar um jeito de sair desse labirinto. A aceitação radical é você... Se você, por exemplo, não tá conseguindo dormir, esse é o grande exemplo, você tá com insônia, você pensa assim, cara, então tá bom, tô com insônia, eu vou aceitar isso, aceito, e vou atrás de fazer alguma coisa, vou aproveitar a insônia, vou estudar, vou ler um livro, vou ver uma série, vou aproveitar meu tempo. Você aceita, simplesmente aceita. E o enfrentamento das perdas, que eu achei bem interessante também, é como você enfrenta quando você perde algum ente querido, alguma pessoa importante. Para mim isso foi extremamente importante, porque como quem sabe que me acompanha aqui no canal, minha principal motivação de começar o meu canal e de fazer principalmente coisas assim que ajudem outras pessoas e que eu consiga falar com as pessoas foi minha avó, né? Que eu perdi ela faz por volta de 1 ano, ela é uma das pessoas mais próximas de mim, uma das pessoas que eu mais amava na minha vida, amo ainda, né?
porque eu tenho minha religião, que no caso é o espiritismo, eu acredito que a vida continua após a morte, então uma das pessoas que eu mais amo na minha vida, eu perdi, né, há um ano atrás, e foi ela que sempre me incentivava, que assistia tudo que eu fazia, que lia tudo que eu escrevia no meu blog há muito tempo atrás, e que eu falei, cara, é por ela, eu tenho que continuar, eu tenho que seguir em frente e tentar fazer com que dê certo, com que eu consiga me expressar aí por meio do meu canal, porque ela foi a minha maior motivadora, a minha maior incentivadora. Então, o enfrentamento das perdas, uma perda tão grande quanto minha avó e de uma pessoa tão próxima de mim, assim, que eu amava tanto, me ajudou aí no enfrentamento das perdas. No caso, o Jonah Hill citou o irmão dele, né? Que pra mim também é uma das pessoas que eu mais amo na minha vida aí. E seria muito difícil se eu perdesse meu irmão. Acho que seria uma das mais difíceis aí. Seria perder meu irmão, minha esposa, meu pai e minha mãe, né? A gente sempre coloca as pessoas que estão sempre mais próximas da gente, né? Então vamos começar. Beleza? Então a força vital é a primeira ferramenta. Qual que é essa primeira ferramenta? Então é importante você saber o seu objetivo de vida. Ele sempre vai te tirar da depressão, do ócio e da preguiça. Ele faz você se mover numa direção, seguir um caminho. Se faz isso ativando a chamada força vital. Como é que você vai ativar essa força vital? Tendo um objetivo de vida. Meu objetivo de vida primordial e primeiro, assim, que sempre vinha à minha cabeça era ajudar as pessoas, era fazer a minha profissão, minha religião e meu dia a dia na forma de caridade, de ajudar as pessoas, porque o espiritismo prega muito isso e para mim é o meu objetivo de vida desde sempre. Então eu coloquei isso como minha força vital. Então desde a minha profissão, tudo que eu faço, sempre tento pensar nisso, cara. E isso é o motivo de eu tentar enfrentar a depressão que eu já tive, enfrentar o ócio, a preguiça e fazer de alguma forma que eu sempre ajude as pessoas, até por meio do meu hobby, que no caso é o meu canal, fazendo esse vídeo, por exemplo, que é uma forma de ajudar as pessoas e isso me deixa muito feliz, porque esse é o meu objetivo de vida. Eu encontrei meu objetivo de vida analisando meu dia a dia, o que eu prezo, o que eu mais admiro nas pessoas, que é a caridade, o que eu mais admirei na minha esposa desde o primeiro dia que eu conheci ela, foi o fato dela ser muito caridosa e gostar muito desse lado do espiritismo, assim, de você ajudar as pessoas e tal. Então foi isso que me fez me apaixonar por ela e é isso que me faz levantar da cama e seguir em frente todos os dias. É a caridade no máximo que eu puder, assim, né? A gente sabe que às vezes é muito complicado, mas é isso que me faz feliz, é isso que é o meu objetivo de vida. E como é que você faz para ativar essa força vital? A gente tem uma pirâmide. Essa pirâmide, ela traz as nossas relações. As relações com quem? Primeiramente, o topo da pirâmide é a relação com você mesmo. Você tem que entrar em contato com o seu inconsciente. O que é o inconsciente? Aquelas coisas que estão na nossa cabeça, mas que a gente não pensa, que a gente não lembra, que a gente não se recorda, que a gente não tem ali, naquele momento, né? O nosso inconsciente. O que o nosso inconsciente diz? Por meio de uma meditação, por meio de uma reflexão mais profunda, você consegue entrar em contato com esse inconsciente e tentar identificar. Igual no meu caso, que tentei identificar esse lado da caridade, essas coisas que me fazem feliz e que tava lá dentro de mim, né? Tava esperando eu acessar aquilo e tentar entender e identificar aquilo. Também tem a people, né? Que são as pessoas, qual que é a sua relação, né? Com as pessoas que estão ao nosso redor, é o apoio para se manter conectado com a vida, são as pessoas que estão ao nosso redor, são nossos amigos, nossos familiares, o nosso cônjuge, né, nossos animaizinhos, entra como pessoa aí, mas são apoios, né, são coisas que nos mantêm conectado com a vida e nos ajudam muito. E também com o corpo, né, o nosso body, trabalhar para melhorar, principalmente com atividade física, dieta e sono. Então, se você está bem consigo mesmo, com as pessoas que estão ao seu redor, que estão te dando apoio, e principalmente com o nosso próprio corpo, porque o nosso corpo é o nosso instrumento diário, então a gente tem que trabalhar para melhorar com atividade física, fazer uma dieta adequada, dormir bem, então são coisas que ajudam a gente a enfrentar uma depressão, alguma doença psiquiátrica mais grave. Quais são os objetivos de vida, então? É aí que você tem que se raciocinar e pensar. Então você tem que abrir o inconsciente através do quê? Da escrita, por exemplo, como um diário. Eu achei bem prático isso, né? Você abre um diário e escreve. Eu sempre tive esse costume de escrever no meu caderninho todas as coisas que eu vou fazer, tudo que eu planejo, tudo que eu tenho de interesse, tudo que eu tenho de ideias para o futuro. Eu sempre gostei muito de escrever, tanto que eu já escrevi o livro, tá aí no canal, né? Até o meu audiobook. Já escrevi várias coisas e agora uso o meu canal para abrir o inconsciente para conseguir me expressar.
aumentar a força vital para entender quais as paixões que você tem na vida, né? Quais são os objetivos de vida. E os objetivos de vida são as suas paixões, o que te faz levantar da cama, o que te faz pensar, o que te faz feliz. Então, quais são os meus objetivos? Em primeiro lugar, eu coloquei minha religião, a espírita, né? Principalmente relacionada à mediunidade, porque é uma coisa que eu realmente gosto muito. Eu gosto de me dedicar à caridade, ao trabalho voluntário, tomando a frente do centro, visitando asilos, creches, orfanatos. Essa segunda parte eu ainda não consegui fazer, mas são objetivos de vida futuros, de trazer, de levar a palavra, de levar sentimentos bons para todas as pessoas, aonde quer que eu esteja, entendeu? Então a religião espírita entra muito nisso. A mediunidade é uma coisa que eu venho trabalhando muito e que eu venho me dedicando muito a esse estudo espírita mesmo, eu me sinto muito bem lá, eu sinto que a gente está fazendo coisas boas lá. Então, é um lugar que me deixa feliz, assim como todas as religiões, que você se identifique, que você se sinta bem, pode ser uma forma de um objetivo de vida. Em segundo lugar, a minha profissão, né, como médico, ginecologista, obstetra, provável agora ou mastologista ou ultrassonografista, que eu estou inclusive fazendo prova neste momento, né, fazendo o que eu mais amo, que são as cirurgias, confortando pacientes, melhor sentimento é o de salvar vidas, né, é um sentimento muito bom e que me trouxe uma alegria muito intensa, principalmente em alguns casos bem específicos que eu tive durante a minha residência, e só confirmou que realmente a minha profissão é o lugar que eu tenho que estar e que eu sou genuinamente feliz. A família e os amigos, né? Ter uma família com minha esposa, ter filhos, nossa casa, sempre estando junto com nossos pais, irmãos, avós. Então, a família e amigos são uma espécie de apoio, uma espécie de uma espécie de suporte que todo mundo tem que ter, entendeu? Então, entrei nos meus objetivos de vida e os meus hobbies, que eu também, tudo no meu complexo de redes sociais, que é o meu fã número 1, que inclusive esse vídeo tá indo pra lá, que é o meu canal, blog, Insta, Face, dando vazão a toda a minha criatividade, porque eu gosto muito disso, eu me sinto muito feliz. E também os meus outros hobbies, né? Que são as coisas que eu mais gosto de fazer, como livros, séries, filmes, jogos, tudo colocando no canal como uma forma de me recordar e ajudar alguém de alguma forma, inclusive como nesse caso desse vídeo, né? Então, esses são meus principais objetivos de vida, que no caso são 4, né? Aí, entrando na parte X. Então, a parte X, qual que é a explicação? A definição dela é que é a nossa voz da impossibilidade. Ela é aquela voz que faz a gente desistir, é o nosso medo primitivo, é a nossa parte julgadora, antissocial, que quer impedir a nossa evolução, o nosso potencial. Então, é aquela voz que fica falando, você não vai dar conta, você não vai conseguir, isso não é pra você, você não é capaz, entendeu? Então, essa é a parte X. Ela surge quando tem alguma dificuldade, ela tá no... E aí, que surge a nossa oportunidade de enfrentar essa parte X. Ou seja, essa parte X ela está tentando nos prejudicar, ela está tentando fazer com que a gente não consiga atingir os nossos objetivos. E são 3 aspectos da realidade que a gente não pode evitar. A gente sempre tem que pensar nisso. A dor, a incerteza e o trabalho constante. Então são 3 aspectos aí que a gente não pode evitar, a gente não tem como evitar. A dor, que é esse sofrimento, né, inclusive. A incerteza, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente no dia de amanhã. E o trabalho constante, a gente se manter sempre trabalhando. São 3 coisas que a gente não pode, não tem como evitar essa realidade, né? Então não dá para desativar a parte X, ela é necessária para a gente crescer, para ter sucesso, para alcançar algum objetivo. E é isso que nos traz felicidade. Superar, crescer, evoluir. Então, muitas vezes a gente vê muitas pessoas tristes, depressivas, porque elas já atingiram tudo na vida. Tem vários exemplos de pessoas que cresceram muito na vida muito rápido. Um grande exemplo é o Whindersson Nunes mesmo, que tá aí no YouTube, né? Que ficou milionário muito rápido e ele entrou numa depressão gravíssima, porque você não conseguir alguma coisa ou você não ter sucesso em alguma coisa é o que faz a gente tentar crescer, evoluir e o que faz a gente se sentir útil, né? Então, quando a gente consegue ter um sucesso em alguma coisa, isso dá uma satisfação muito grande. Quando a gente já atinge o auge, já atinge tudo, a gente tem que trabalhar muito para você não entrar numa depressão, porque é muito fácil você entrar numa depressão quando você já tem tudo, porque você não tem mais nada para conquistar. É diferente do que muita gente pensa, fala assim, não, uma pessoa milionária não tem direito de ficar triste. Cara, muitas vezes são essas pessoas que acabam entrando numa depressão grave, porque elas não têm mais objetivos de vida, não têm mais o que alcançar. Entendeu? Então ela tem que procurar e trabalhar muito bem para outro lado para conseguir suprir esse sentimento que vem a surgir, né? Aí a gente tem 3 exemplos, por exemplo, fracasso,
a fraqueza e a vulnerabilidade. Não tem progresso sem a vulnerabilidade, o fracasso e a fraqueza. E a vulnerabilidade, ela é como conector que te conecta ao mundo. Então, quanto pior o resultado, melhor nós somos. Isso é muito interessante, principalmente para mim. Eu vou abrir meu coração aqui com vocês e falar que quando eu fiz sessão com a psicóloga, quando eu fiz minha psicoterapia relacionada ao momento que eu tinha uma depressão, que foi o momento que eu tomei medicação, quando eu comecei minha residência, o meu psicólogo ele falou que especificamente o meu cerne, aquilo que girava tudo, era o meu medo do fracasso. Eu sempre tive isso dentro de mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, uma pessoa que tinha muito medo de fracassar, muito medo de errar, e isso aqui me ajudou muito, porque aqui fala que quanto pior o resultado, melhor a gente é, ou seja, se a gente fracassar, melhor a gente vai ser, porque a gente mais chance tem de evoluir, mais chance a gente tem de continuar em frente. Então, não tem progresso. Você não consegue crescer na vida se você não fracassar, se você não for vulnerável, se você não tiver nenhuma fraqueza. Você só consegue crescer na vida, você só consegue progredir se você tiver passado por esses momentos, entendeu? Então, sempre que você tiver uma derrota, essa derrota é como se fosse uma vitória, porque a derrota faz a gente se melhorar. Eu achei esse ponto de vista muito interessante para quem tem esse mesmo problema que eu, né? Em terceiro lugar, então, a terceira ferramenta é o cordão de pérolas. O que é a representação do cordão de pérolas? Eu trouxe aqui. Ela é representada dessa forma que está aqui embaixo. Ó. Vocês podem seguir aqui, mais ou menos, esse cordãozinho de pérolas. Cada bolinha dessa é uma pérola. E cada pérola tem essa bolinha preta no meio. Ele é o método mais importante para superar a depressão e a necessidade da perfeição que a gente tem. Ou seja, sempre que a gente for colocar uma pérola na frente, sempre vai ter alguma coisa ruim que vai acontecer. Nunca nada vai ser perfeito. Isso é uma coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça. Porque muitas vezes a gente pensa que tudo que a gente faz tem que ser perfeito, a gente não pode falhar, a gente não pode errar. E como é que a gente supera a depressão? A gente supera colocando uma pedrinha após a outra, uma pedrinha após a outra, e vai completando seu cordão de pérolas, e sempre sabendo que em cada pedrinha que você coloca, não tem problema você errar, não tem problema não ser perfeito, porque cada uma dessas pérolas vai ter alguma coisa ruim, que é essa bolinha preta. Que é comum, é normal e faz parte da vida, entendeu? Então, qual que é a definição? Eu vou trazer aqui para você explicando mais ou menos isso, né? A primeira informação, então, toda ação ela tem o mesmo peso, você não compara o esforço, como levantar da cama, escovar os dentes e assim por diante. O importante é não desistir. Então, cada pérola ela é do mesmo tamanho, você vai colocando, não importa o tipo de ação nem o tamanho da ação que você toma. O importante é você fazer uma ação, é você continuar em frente. Segunda informação, sou eu quem coloca as pérolas no cordão e cada círculo é uma ação, igual eu falei anteriormente. Não importa se a gente fracassar ou se deu bom, o importante é seguir em frente. Não importa se a próxima ação que a gente fez não deu certo. O importante é que a gente tomou uma ação e a gente vai seguir em frente. Isso eu acho muito bom. Para mim, essa aqui é a melhor ferramenta. A terceira informação, então, em cada esforço tem uma bolinha escura, que é uma merda, ou seja, alguma coisa ruim que aconteceu. Seja qual for o resultado, ele nunca vai ser perfeito. Nunca vai ser perfeito, independente do que aconteça. Sempre vai ter alguma merda, ou seja, sempre vai ter alguma coisa que não vai deixar ser perfeito. Não tem que se preocupar com não ser perfeito. É só você seguir em frente colocando outras pérolas, ou seja, colocar outra ação. Você não foi bem numa prova? Cara, é uma ação que você fez. Pula para a próxima, segue estudando, a próxima vai dar certo. Você não tem que ficar preocupado em ter sido perfeito. E essa frase, para mim, é uma das melhores frases do documentário inteiro. O vencedor não é aquele que toma as melhores condições e que é o melhor. Ele é aquele que passa pelo ciclo e não desiste, que encara as consequências. Esse cara é o vencedor, porque ele vai sair mais forte. Depois que ele passou por um ciclo difícil, passou por alguma dificuldade, ele não desistiu, ele vai seguir mais forte. A quarta ferramenta é a sombra. A sombra ela é bem interessante, porque ela é a versão que a gente mais quer esconder. É aquela parte que mais nos envergonha. O objetivo não é só aceitar, mas também gostar de ser quem é aquela pessoa. Então você tem que olhar, fechar os olhos e lembrar daquela pessoa. É a parte que mais causa vergonha e que você se sente diminuído, que você não queria. E o que você tem que fazer com essa imagem? Você tem que lembrar, fechar os olhos e lembrar daquela imagem, daquela pessoa que você mais se envergonha, que você mais tem vergonha de ser. No caso do Jonah Hill, ele era
uma pessoa muito obesa que tinha medo de falar com as mulheres, com outras pessoas, tinha medo de se relacionar, e ele lembrou daquela imagem. E você vai fazer o quê? O que que você vai fazer com a sua sombra? Então aqui ele mostra certinho, né? Você tem você e tem a sua sombra que sempre te acompanha. Primeira coisa, você vai fechar os seus olhos e vai falar com a sua sombra. Perguntar o que que ela acha de você agora. Perguntar como ela se sentiu quando você tratou ela daquela forma, como você rejeitou ela, como você teve vergonha dela. Aí você falar e conversar com ela. Ela só quer ser incluída, ela quer a sua atenção. Ela quer ser incluída e celebrada, ou seja, ela quer que você goste dela. E quer que você tenha orgulho dela. Então, qual que é o objetivo dessa ferramenta? Não é ter um bom desempenho, ela é lidar e aceitar o que quer que aconteça, entendeu? Porque quando você está satisfeito com quem você é, você não se abala com a opinião de outras pessoas. Isso eu achei muito legal. Porque muitas vezes a gente preocupa muito com o que os outros vão falar da gente, com as críticas que a gente vai receber. Isso não é importante. Você tá feliz com quem você é, você tá satisfeito com quem você é, e você não tem que se abalar nem fazer nada que te afete e que te deixe triste perto do que os outros estão pensando de você, entendeu? Você é você e você se basta, você se complementa e você se garante. Basicamente é isso. Quinta ferramenta é a foto instantânea. Ela é uma perfeita ilusão. Então aqui eu tenho até o desenho que eu mesmo fiz quando eu estava assistindo o método Stutz. Então a gente tem a perfeita ilusão, que ela é uma busca pela perfeição. Ela é a imagem de algo que não existe dentro da nossa cabeça, ela não se move, ela é uma fantasia, ela é criada pela parte X. Então a parte X vai criar uma foto perfeita, ou seja, aquele lugar onde você queria estar. Ou seja, você sempre fica pensando, caramba, eu queria ser daquele jeito, eu queria ter tanto dinheiro, eu queria ter conquistado tal coisa. E, cara, aquilo tá longe, aquilo é uma ilusão. Ela é criada pela Partiz para mostrar que você não é aquilo. Ou seja, que você não conseguiu atingir aquilo. E aí, isso é muito importante, porque quando a gente consegue se livrar disso, quando a gente consegue deixar isso de lado e saber que a gente nunca vai alcançar aquilo, a gente se liberta. A sexta ferramenta, então, a gente tem o labirinto. O labirinto é o seguinte, o surgimento dele, ele surge da parte X e tem a ver com os outros. Exemplo, é quando alguém só quer ficar falando de outra pessoa, coloca a culpa nos outros pela justiça e para de viver. Ou seja, você culpa os outros, vive num labirinto. Você tem a sua vida, você pode seguir ela em frente ou você pode ficar preso no passado, ficar preso no labirinto. Isso eu achei muito interessante, porque você muitas vezes fica pensando, caramba, aquela pessoa me prejudicou, aquela pessoa me fez mal, e fica vivendo em torno disso. O seu ciclo da vida é esse. E você tem que sair desse ciclo de vida, você tem que tirar proveito do processo. Como é que você sai do labirinto? Você faz o amor ativo, ou seja, você tira proveito desse processo, você segue sua vida em frente. Como é que você vai fazer? Como é que você vai estimular o amor ativo, que é muito importante, muito interessante. Então você vai imaginar um mundo repleto de amor, você vai o máximo possível, você vai imaginar aquele mundo repleto de amor, sempre muito, muito cheio de amor. Aí você vai depois guardar isso no coração. Aí você vai imaginar uma pessoa que você odeia, que você despreza e manda todo esse amor para ela. Tudo isso que tá guardado, todo esse amor guardado, você sente tudo isso indo pra pessoa, você quase se une à pessoa. Não é para você perdoar, não é para você fazer isso pela outra pessoa, é para você tentar sair do labirinto, para você não ficar culpando a outra pessoa, você vai se sentir completo, você vai ter emanado muito amor para aquela pessoa, você vai se sentir muito melhor, muito mais completo e você vai seguir sua vida em frente. E vai finalmente conseguir sair do labirinto. Então a parte 7 é a aceitação radical, essa é bem interessante. É a definição. Então todo acontecimento ele vem acompanhado de uma lição. Então, quando dá algo errado, você pode falar, não foi nada, demais. Amanhã eu tô melhor, ou seja, nada como um dia após o outro, entendeu? Você vai seguir sempre em frente. Se alguma coisa deu errado, você só aceita. Mas só isso não basta, você tem que refletir e tirar a essência daquilo, você tem que aprender com o que aconteceu de errado. Você tem que aprender com aquilo, tirar algum significado e perguntar o que eu vou fazer a respeito disso. Como é que eu vou crescer com base que isso deu errado na minha vida? Você não vai julgar, não vai fazer nenhuma crítica negativa, você vai achar simplesmente algo positivo na atividade, você vai aceitar
resignado, né? Você não vai ficar sofrendo por aquilo e vai achar algo positivo no que aconteceu. O significado não está nos grandes atos, mas nos menores. Todo acontecimento tem valor, mesmo que seja negativo, ele tem um valor para fazer você crescer. Quando tiver crise de ansiedade, por exemplo, e não conseguir dormir, você vai aproveitar aquele tempo positivamente, aceitando e não reclamando ou vendo como algo negativo. Na verdade, você vai ver como algo positivo. Você fala, cara, enquanto tá todo mundo dormindo, eu vou estar estudando, eu vou estar fazendo alguma coisa positiva, vou estar vendo uma série, vou estar me divertindo, entendeu? Então você sempre vai procurar o lado positivo em todas as coisas. Como é que é feito o fluxo de gratidão, então? O fluxo de gratidão é uma forma de você agir fazendo a aceitação radical. Então você tem algumas características desse fluxo de gratidão. Se você não vê o sol, só vê a nuvem bloqueando, você pensa que a vida é feia. E todo pensamento tem efeito no humor, podendo ser pessimista ou otimista. E o fluxo de gratidão ajuda a focar no que é positivo, diferente da parte X, que só vê negativamente. Então você faz o fluxo de gratidão porque tem uma nuvem bloqueando e você quer ultrapassar aquela nuvem e todo pensamento ele tem efeito no humor. Se você é pessimista, o seu humor vai ficar negativo. Se você é otimista, você vai estimular esse fluxo de gratidão e guiar isso para você conseguir enfrentar as partes ruins que surgirem na vida, né? Como é que você vai atravessar a nuvem? Com gratidão. Você faz com que acredite que sempre há algo positivo, mesmo quando você não parece ver. Caramba, perdi tal coisa, aconteceu tal coisa. Mesmo que eu pareça ver que não tem algo positivo nisso, sempre tem algo positivo. Sempre vai acontecer alguma coisa. Sempre, nem que seja uma coisa tão ruim que te faça crescer e te faça pensar na vida de uma forma diferente. Depois, então, a seguir, né? Depois de ir de encontro ao que me daria gratidão, mas se alcançar deixando que fique mais forte o fluxo de gratidão. O segredo é não ficar repetindo as coisas pelo qual você é grato. Tem que ser um ato criativo. Faz com que o humor melhore e com que veja tudo melhor. Então você vai pensar nas coisas que te dá gratidão. Inclusive é a parte seguinte aqui, né? O fluxo de gratidão é esse processo de criar as coisas pelo qual é grato, imaginando mesmo, sentindo a gratidão e falando em voz alta. Eu sou grato por, então você vai falar pelo que você é grato, mas sentindo mesmo, de forma criativa. E aqui foi o que eu coloquei. Por poder ajudar as pessoas no meu trabalho, na minha religião, pelo meu avô estar melhor e minha família ter saúde, por ter a companhia da minha esposa e da minha gatinha, por poder finalizar meus hobbies e objetivos, são as coisas que eu pensei ali. 4 coisas que me davam gratidão naquele momento. E aí, você segue isso e você vai ter um fluxo de gratidão muito intenso e você só vai aceitar. Você não vai ficar pensando nas coisas negativas. Portanto, então, a parte X que te faz sentir vítima e você não merece, não pode ser grato com a gratidão que você quebra isso. A parte X te faz pensar, caramba, eu não mereço isso. Pra que eu tô fazendo isso? Pra que eu tô pensando nisso? Pra que eu tô sendo grato às coisas? Eu não mereço. Aí você enfrenta a parte X sendo grato. E aqui é o desenho que eu fiz com base na aula, né, que eu tava vendo no documentário. Então a Partiz, ela cria essa nuvem escura para ser uma barreira sobre o sol. E você tá tentando olhar no sol. Como é que você enfrenta isso? Com o fluxo de gratidão. E por fim, o último dos tipos, né, de ferramentas para a gente tentar vencer a depressão aí, tentar melhorar da ansiedade, várias coisas que a gente pode mudar nossos pensamentos de uma forma de uma psicologia mesmo. É o enfrentamento das perdas. Então a gente tem o nosso passo a passo para enfrentar as perdas. Então a gente tem, primeiro, uma potência de desapego. Mesmo que eu queira algo, eu tenho que estar disposto a perder ela, independente do que seja. A gente sempre tem que estar disposto a perder. A gente não pode pensar em algo que você reluta em perder, que você não queira renunciar. Teme que ao fazer isso, algo terrível aconteça. Então, para mim, perder alguém da minha família, como minha esposa, minha mãe, meu pai e meu irmão, são as pessoas ali mais próximas de mim, meus primos, meus avós, né, são as minhas tias, são pessoas muito próximas e que se você perder, parece que você não vai conseguir enfrentar, você não vai conseguir seguir em frente. Desde que eu perdi minha avó, eu pensei muito nisso. Parecia que eu não ia conseguir enfrentar nunca mais as coisas, parecia que, cara, você sente falta dela todos os dias, é muito intenso isso. E é por isso que a gente tem que tentar enfrentar isso e sempre pensar que a gente tem que estar disposto, né, a perder qualquer pessoa, qualquer coisa. Porque nada é nosso, né? Nada é fixamente nosso. Depois você se imagina agarrando essa coisa ou pessoa como se fosse um galho. É assustador, dá medo de soltar. Você faz isso e você solta. E começa a cair, sendo uma queda lenta e gostosa. Você se imagina caindo, se solta desse galho e cai. Você pensa assim, eu estou disposto a perder tudo. Ao dizer isso, você atinge a superfície de um sol. Logo abaixo, o corpo queima.
Nesse momento você já perdeu tudo, porque você caiu no sol ali, o seu corpo tá queimando e você já perdeu tudo. Aí você vira como se fosse um raio de sol, emanando nesse momento um sentimento de amor, ternura e suavidade. E ao olhar ao redor você percebe a existência de inúmeros outros sóis, todas as pessoas perdem alguém. Então, neste momento, você vê que todos emanam luz e dizem que estamos em todas as partes, planeta, mundo, sol. Nele você só pode doar, você não pode receber, você não pode se agarrar a nada. Então você caiu num local em que você consegue perceber que você só pode doar. Você vai doar suas energias, você vai doar as coisas boas, seu otimismo, seus sentimentos bons para todas essas pessoas e você não pode se agarrar a nada. Você está livre desse sentimento de apego, de ficar agarrado muito a alguma coisa. Então isso é muito, muito profundo e muito forte. No primeiro momento, às vezes, você pode até ter uma dificuldade de entender essa metáfora, mas depois que você entende, você realmente cai na real e percebe que é muito intenso isso, né? E o enfrentamento de perdas, então, o objetivo ele não é se desapegar por completo, é você não deixar que uma perda tire o sentido da sua vida, tire sua completude. Aqui eu fiz o desenho, você tá numa árvore agarrado num galho e você se deixa cair, vai caindo devagarzinho até chegar no sol e lá você só vai doar. Então, você pensa que a morte não é o fim, ela é um renascimento, é o mais próximo que se pode chegar de Deus. Então foi assim que eu pensei da minha avó, né? Não foi o fim, eu vou encontrar ela ainda e ela tá muito mais próxima de Deus do que de mim. E você nunca vai entender tudo, ninguém vai. A felicidade depende de como você aceita e lida com esse fato de que você não controla tudo, de que você não domina tudo. Isso é muito forte, pessoal. Isso é muito intenso. Bem interessante. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa pequena aula aqui, né? Relacionada ao método Stutz, de como enfrentar a depressão, a ansiedade. São algumas ferramentas que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Eu deixei aqui os créditos para essa aula, bem legal, bem interessante, né? Deixei alguma questão se você quiser comentar aí no canal. Me siga em todas as redes sociais, canal foi número 1, @gmail e canal foi número 1, tanto no Facebook, Instagram e também no YouTube, para quem quiser aí se inscrever no canal, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham pegado um pouquinho aí de uma essência de qualquer coisa, o mínimo que seja, um minutinho, um segundinho do vídeo que vocês aproveitem para alguma coisa para a vida de vocês. Para mim já valeu a pena ter feito esse vídeo, beleza? E esse vídeo aqui fica aqui também meu agradecimento, meu muito obrigado para todos os meus 1000 inscritos e as pessoas que estão por vir aí pro meu canal e também pro 100 mil visualizações. Agradeço muito, fico muito feliz e esse vídeo de comemoração é para dizer que a gente tá junto, que a gente, quem precisar aí de qualquer coisa, a gente pode conversar e a gente tá junto para enfrentar qualquer coisa aí que a vida colocar no nosso caminho, beleza? Então é isso, valeu, falou e até o próximo vídeo, meus amigos. E bora que 2022 foi o primeiro ano do canal assim que a gente começou a engrenar e muitos anos aí mais estão por vir e mais conquistas e mais coisas aí que vão acontecer na nossa vida, beleza? É nóis, valeu!